Mercado eleva projeções para inflação e vê câmbio desvalorizado. Inflação acelera em todas as faixas de renda em setembro, aponta IPEA. Real tem maior depreciação desde 2003, aponta pesquisador do FGV-IBRE. A inflação e a taxa de câmbio impactam diretamente no cotidiano de todos os indivíduos na sociedade, influenciando no poder de compra dos consumidores, tanto em relação aos bens domésticos quanto referente aos bens estrangeiros. Mas você sabe o que é inflação? E taxa de câmbio? No vídeo de hoje, iremos falar um pouco sobre esses dois conceitos. A inflação corresponde ao aumento contínuo e generalizado no nível de preços da economia. Seu principal efeito é a de perda do valor aquisitivo da moeda, que se reflete na diminuição do poder de compra das famílias. Ou seja, com uma mesma quantidade de dinheiro, os indivíduos agora compram uma quantidade menor de bens e serviços. Por exemplo, uma certa família, com renda do mês, conseguia comprar 20 quilos de arroz com certa quantidade de reais. Com o processo inflacionário, essa família agora, com a mesma quantidade de dinheiro, consegue comprar apenas 16 quilos de arroz. No Brasil, o principal indicador de preços é o IPCA, que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é calculado mensalmente pelo IBGE para identificar as variações de preços no comércio em geral. Nesse sentido, existem diferentes tipos de inflação, que impactam determinado ambiente econômico. A inflação de demanda é aquela desencadeada pelo excesso de demanda em relação à oferta disponível. Pela lei da oferta e da demanda, temos que, quanto menor a quantidade disponível de um certo bem, maior tende a ser o preço deste bem. Inversamente, quanto maior a quantidade disponível de um bem, menor tende a ser o seu preço. Por exemplo, nesse tempo de pandemia do coronavírus, a demanda por álcool em gel aumentou significativamente em relação à oferta disponível. Dessa forma, a quantidade disponível de álcool em gel para comprar reduziu-se, o que, por sua vez, desencadeou um aumento dos preços desses produtos. Outro tipo de inflação importante é a inflação de custos, que é caracterizada pelo aumento dos custos de produção, que são repassados para os preços dos produtos e serviços ofertados. Dentre as principais causas, podemos citar o aumento nos preços de matérias-primas e insumos básicos, o aumento salarial de determinado grupo de trabalhadores, elevações nas taxas de juros, que encarecem o custo do capital para operações financeiras. Além disso, as variações de preço também geram efeitos sobre a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é definida como o preço da moeda estrangeira em termos da moeda nacional. Por exemplo, a taxa de câmbio brasileira em relação ao dólar é de R$ 5,60, ou seja, são necessários R$ 5,60 para comprar $1. Esta é conhecida como taxa de câmbio nominal. Existe também a chamada taxa de câmbio real, que representa o preço relativo entre os bens domésticos e os bens estrangeiros, refletindo o poder de compra dos indivíduos de determinado país em termos globais. Uma depreciação cambial implica em um aumento da taxa de câmbio, ou seja, o preço da moeda estrangeira em termos da moeda nacional fica maior. Por exemplo, nesse período de pandemia, o real se depreciou bastante em relação ao dólar. Assim, a taxa de câmbio brasileira passou de cerca de R$ 4,20 no início de 2020 para aproximadamente R$ 5,60 no outubro do mesmo ano. Uma apreciação cambial, por sua vez, implica em uma diminuição da taxa de câmbio, ou seja, o preço da moeda estrangeira, em termos da moeda nacional, fica menor. No mesmo caso, neste mesmo período, o dólar se apreciou em relação ao real.